Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você ainda não me conhece, eu sou o William, engenheiro civil e BIM Manager, e semanalmente a gente vem trazendo aqui conteúdos sobre se tornar um especialista BIM e faturar 5 dígitos desenvolvendo projetos. Então, se você se interessa por esse assunto, tenho certeza que esse vídeo vai te revelar coisas que você não sabia e nós temos aqui outros diversos vídeos no canal, tá? Nós estamos participando agora de uma série, de uma nova temporada, onde todo dia a gente vem falando sobre um tema específico. E hoje, terça-feira, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e mostrar qual é o tema específico que a gente vai abordar, tá? Terça-feira, então, é o dia de estruturas, onde a gente fala sobre concreto armado, alvenaria estrutural, estrutura metálica e light steel frame, tá? Então, se você tem interesse, já salva o lembrete aí toda terça-feira que esse conteúdo vai ser um diferencial aí na sua carreira, tá? Tudo para se tornar um especialista BIM com essas especialidades, tá bom? E hoje, como você já deve ter visto aí na descrição, a gente vai falar sobre o fluxo de interoperabilidade entre o Revit e o TQS, tá? Então, se você trabalha com o TQS e quer fazer essa integração entre essas duas ferramentas, esse vídeo aqui vai te ajudar demais com essa integração, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos dar um pouco do contexto aí para vocês entenderem, né? Ah, o que a gente vai falar no vídeo, quais são os benefícios, por que que você tem que entender como fazer tudo isso, tá bom? Uh, Ser um especialista BIM em estruturas que usa um software BIM não te faz um especialista BIM, ou melhor, ser um especialista em estruturas, né, que utiliza um software BIM, não te faz um especialista BIM em estruturas. É diferente, um especialista em estruturas que utiliza um software BIM. Um especialista BIM em estruturas, tá? Existem essas duas diferenças e como analogia para você entender, né, que uma coisa é uma e a outra é outra, a gente tem aqui também uh, um comparativo, né? Se você é um empreiteiro, né, que constrói casas, que desenvolve várias casas aí ao longo do Brasil, né, em todo o território nacional, isso por si só não te faz um engenheiro, né? Você precisa realmente do diploma, você precisa do conhecimento teórico e do reconhecimento teórico também, né, pelas instituições, tá? Então não adianta você saber muito mais do que um engenheiro, inclusive, né, quando é o operacional, quando é fazer de fato, sendo que você não tem ali o conhecimento teórico por trás, tá? É a mesma coisa aqui no especialista em estruturas. Às vezes você sabe muito, domina tudo de estrutura, todas as melhores soluções estruturais, né, para o cliente, porém você não entende ainda como funciona um IFC, você não entende como que funciona ponto de origem, você não coordena o seu projeto, você não compatibiliza, você não faz várias outras coisas de BIM. Você imagina que, criei aqui o projeto estrutural na minha ferramenta e pronto. Daqui para lá agora é o pessoal que se vira. E na verdade não, tá? Então, ser um especialista BIM em estrutura vai além do que você fazer uma boa solução, tá? E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Mas por que que você tem que aprender isso, né? Porque muitos profissionais, BIM manager, né, pessoas que estão envolvidas no projeto, quando ele está pesquisando por um profissional, ele procura também a pessoa que tem esse tipo de conhecimento. Eu estou falando porque eu sou uma dessas pessoas, né, que busco profissionais que tenham esse conhecimento, não só da ferramenta de autoração de projeto, mas também do conhecimento de BIM, né, porque a gente sabe que você criar um projeto estrutural é simples e cuspir um IFC ou cuspir um DWG, um PDF também é muito simples, né? Mas do mesmo jeito que alguns engenheiros têm o capricho de ir lá e mudar uma coisinha ali no DWG, né? Depois que exporta o
o projeto, vai lá, muda uma coisinha ou outra no DWG para ficar um projeto melhor, é necessário também fazer isso no IFC, tá? Mudar uma coisinha ou outra no IFC para o modelo BIM ficar preciso, porque a gente sabe que essas ferramentas BIM, né, TQS, EBERIC, nacionais que a gente usa aqui, elas não estão maturas o suficiente, né, para realmente entregar um modelo BIM assim com máxima qualidade. Então, às vezes a gente tem que imputar algumas informações, né, que são requisitos do contratante. Então, a gente tem que imputar essas informações. E quem imputa as informações no projeto estrutural? É o especialista BIM em estruturas, tá bom? Então, por isso que é importante, tá? E por que que eu devo saber aí interoperabilidade em BIM, William? Primeiro, que quando você não quebra o fluxo, você consegue aproveitar informações. O que é não quebrar o fluxo? Se você está trabalhando ali dentro do Revit, aí você, para levar para o TQS, você tem que exportar um DWG, isso é quebrar o fluxo BIM. Tá? Você exportou, deixou desvinculado as informações, gerou um outro arquivo DWG, para colocar no TQS e trabalhar em cima daquele DWG, você quebrou todas as informações do modelo BIM, você acaba de perder, tá? Então, a gente não quer isso. E você também não precisa inserir informações, apenas pedir para o programa ler. O TQS faz isso muito bem, inclusive. Por exemplo, se você tem cargas de alvenaria, né, incidindo sobre vigas, sobre algum outro elemento estrutural, você consegue pedir para o software ler essas cargas e já deixar elas lá, né? Então, assim, você não precisaria colocar, aqui eu tenho uma parede de tanto, não. Só falar, ó, essa parede aqui, qual que é o peso dela? Que aí ele já vai pegar todas aquelas paredes que são do mesmo tipo e colocar de forma linear aquele peso que você imputou. Então, por você não ter quebrado essa informação, você economizou pelo menos um dia de desenvolvimento no seu projeto, só por conta dessas informações que foram puxadas, tá? Sem contar que esse é um problema que eu vejo assim em praticamente 100% dos projetos que eu trabalho, né, com outros especialistas que estão aí desenvolvendo projetos em BIM, mas que só são especialistas em estruturas, né? O que que acontece? Eles não sabem como definir o ponto de origem para poder de fato compatibilizar, porque o projeto estrutural ele é um dos mais importantes na compatibilização, né? E ele que vai dizer aí o que está certo, o que está errado, né? Porque a gente precisa, né, ver as interferências das instalações, até mesmo da arquitetura, e o estrutural é um dos principais, né, as principais disciplinas para que faz isso acontecer aí da forma correta, tá? Então, assim, é de suma importância que o ponto de origem esteja locado. Se você não sabe fazer isso, logo você não vai ser contratado para executar projetos de grande porte, né? Isso é fundamental que você saiba desenvolver, tá bom? Ou você até pode ser chamado, mas não vai ser tão bem valorizado, né? Então, se você quer ser valorizado e realmente faturar 5 dígitos, esse é um diferencial assim gigante em relação a outros profissionais, tá? Até porque se você não entrega, né, um projeto coordenado, compatibilizado de qualidade, isso pode implicar em várias outras coisas, estresse com o cliente, enfim, né, vários outros problemas que você não quer ter. Tenho certeza que você não quer ter, tá? Então, aprenda isso, conheça sobre isso, porque é de suma importância. Eu até dei alguns exemplos, né, das cargas da parede, furos de vigas que o TQS também, a partir do momento que você tem o modelo hidrossanitário, você consegue importar no TQS e ele já abre o furo lá para você, onde realmente vai passar aquela tubulação, né? E aí você julga se é permitido ou não, se aquela viga é uma viga protendida, se pode, né, fazer o furo. Enfim, essas coisas aí você, como engenheiro especialista em estruturas, também já está cansado de saber, né? E também a modelagem automatizada, porque imagina o seguinte, você poder pegar um modelo, né, lá do Revit e já jogar no TQS e esse modelo já vir pronto, né, do jeito que você colocou lá no Revit, viga, pilar,
laje, tudo, porque é simples fazer no Revit, né? Eu creio que mais simples, inclusive, do que o próprio TQS. Pelo menos para mim, eu acho mais simples, né? Então você constrói tudo lá no Revit, replica tudo que precisa ser replicado e depois joga para o TQS, ele apenas lê aquelas informações e já converte tudo que é viga em viga, tudo que é pilar em pilar, né? A única coisa que você tem que fazer é renumerar, né? E renomear os elementos. Então, assim, simplifica muito o processo, tá? Show! Então, esses são os principais benefícios, né, de você utilizar essa interoperabilidade aí no seu fluxo, tá? E como que eu consigo faturar 5 dígitos, William? Desenvolvendo projetos com interoperabilidade via TQS. Primeiro, com essa soma de ganhos na produtividade, isso permite você desenvolver mais projetos. E desenvolvendo mais, consequentemente também, você fatura mais. E como eu disse anteriormente, se você tem esse conhecimento, né, e um cliente está precisando de um especialista com esse conhecimento, logo você entra na frente aí de outros profissionais, porque eles criam um projeto, mas sem coordenada, sem visualizar os outros projetos. Então ele cria ali, a gente fala que é o nível 1, né, que ele só preocupa com o projeto dele. Os outros que tomem as providências. E isso não é o que a gente gosta, né? Porque quando a gente está trabalhando com BIM, é uma equipe, é um time e todo mundo precisa pensar no projeto do outro para que esse projeto, né, para que o produto final seja a melhor solução para o cliente final também, tá bom? Então, é de suma importância que você pense também no projeto do colega, tá? E essa interoperabilidade é o que vai fazer isso, tá bom? Você com essa produtividade consegue aí, no mínimo pegar 3 projetos por mês, que permite, né? Imagina aí, se você pega 3 projetos, 2 de 3.000 e um de 4.000, que é mais do que, mesmo você que está iniciando agora, né? Assim, é o menor preço possível para um projeto estrutural, por mais que seja uma casa térrea, se você está cobrando menos que R$ 3.000, não sei o que que você está fazendo na sua carreira, tá? Então, realmente é o mínimo do mínimo do mínimo para você que está aprendendo, inclusive. Não é nem para você que já é um especialista. Para você que está aprendendo, R$ 3.000, né, em cada projeto, você já consegue faturar 5 dígitos. E são apenas 3 projetos em um mês, 30 dias inteiro. Vamos dividir igualmente aí, dá 10 dias para cada projeto, sendo que a gente consegue aqui desenvolver em um final de semana um projeto desse, tá? Então é muito tranquilo de você faturar 5 dígitos desenvolvendo esse tipo de projeto. E só estou falando em estruturas, não estou nem falando as outras disciplinas, tá bom? Então, show. Benefício. William, mas o software é muito caro, né? Porque, beleza, eu tenho que trabalhar, né, para desenvolver esses projetos e faturar 5 dígitos, mas em contrapartida eu também tenho que pagar caro para ter esse software. E a gente está falando da ferramenta Revit, que você não vai usar para desenvolver projetos, apenas para ler as informações, né, para transcrever as informações. O projeto você vai fazer no TQS e você que está começando consegue baixar a licença do TQS de avaliação gratuita, TQS AG que chama. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, TQS. Olha só, estou abrindo aqui na minha tela. Você vem aqui, ó, tem um plugin, né? Tem os plugins aqui, a gente já vai entrar nele, mas tem aqui, ó, TQS avaliação gratuita. O que que esse avaliação gratuita permite? Permite que você crie projetos sem aquela tarja, né, de estudante. Então você pode aí desenvolver projetos, lógico, com uma certa limitação, né, de tanto de alvenaria estrutural quanto de concreto, tá, no TQS, com essa limitação, e você consegue aí projetos sobrados, por exemplo, uma casa, né, de 2 pavimentos, você consegue tranquilamente com essa avaliação gratuita. Com isso, né, quando você já tiver monetizado, porque o cliente já te pagou, aí sim você contrata uma licença, né, quando você tiver essa necessidade,
uma licença maior, tá? Mas quando você tiver essa necessidade também, você vai estar ganhando mais e vai poder aí, tendo em vista que você, né, contratando uma licença mensal ou anual, não é um projeto só que você vai desenvolver, vão ser vários projetos, né? Então, justifica você adquirir aí uma licença dessa, tá? Então, basta você clicar aqui nesse botãozinho, ó, fazer o download, tá? Eu até cheguei a fazer isso aqui antes. TQS. Só que eu instalei no meu HD e eu desconectei o HD. Então, eu infelizmente não vou conseguir abrir aqui para vocês, mas é bem simples a instalação, tá? Inclusive, quando você instala, ele já abre um PDF onde tem um link com tutorial. Basta você abrir aquele link que vai aparecer lá o passo a passo de tudo que você vai ter que fazer, né? Ele já vem com um projeto também semi-pronto que você pode usar ali como estudos para ir aprendendo e para ir entendendo. Ele te fala tudo onde tem que ser clicado. Então, é muito simples mesmo de aprender, tá? Então, eu recomendo muito para vocês que estejam começando, né, a já baixar, já começar a explorar, começar a entender essa ferramenta, beleza? Então, show. Mesmo você que está começando, consegue faturar 5 dígitos, né? Ah, mas eu ainda não sei como utilizar a ferramenta. É aquilo que eu falei, né? A própria ferramenta, ela te dá um tutorial lá, um passo a passo, de tudo que você tem que seguir para poder utilizá-la, né? Como uma ferramenta BIM. Ah, mas eu não tenho, mas eu tenho medo de não conseguir desenvolver. Essa aqui, de longe, é a maior dos problemas, né, que eu vejo, principalmente para quem está começando, tá? Eu tenho medo de não conseguir desenvolver um projeto. E isso eu estou falando de estrutural, mas serve para qualquer outra disciplina. Se você tem medo, eu tenho uma dica assim que é infalível para quem tem medo. Infalível. Vou até mostrar aqui, ó. Primeiro, ninguém desenvolve a melhor solução no primeiro projeto. Não adianta. Todo bom profissional, todo melhor profissional, hoje, o primeiro projeto dele, quando ele olha para trás, ele tem vergonha de mostrar. Por quê? Porque não foi a melhor solução. Hoje, com o conhecimento que ele tem, ele olha para trás e vê, poxa, eu poderia ter feito isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então, assim, não adianta querer a melhor solução no seu primeiro projeto que você não vai ter. Então, o que pode te impedir, né, é justamente isso. Ah, não estou preparado, não sei se esse é o melhor projeto, não sei se essa é a melhor opção. Só vai. Com certeza não vai ser a melhor opção. E você só vai saber isso depois de 5 anos de experiência, né? Mas vai, entrega a melhor opção que você pode nesse momento, tá? Igual, por exemplo, o iPhone 1, ele era 12 vezes inferior ao iPhone 12, né? E cada vez mais o iPhone vai evoluindo, evoluindo. Eu imagino, né, que o pessoal da Apple olha para o iPhone 1 e fala, poxa, que, que celular é esse, né? Isso nem era um celular. Mas foi esse iPhone 1 que fez chegar no iPhone 2, que fez chegar no iPhone 3 e que fez evoluir para o 12, tá? Tudo faz parte da história. Então, não é porque você não vai conseguir entregar a melhor solução hoje que essa solução não vai ser suficiente, né? Que não vai ser uma boa solução para o seu projeto, tá? E o antídoto do medo, né, de você que tem medo de desenvolver projetos, existe um. É você arrumar um medo ainda maior. E eu vou dar um exemplo, né? Quando eu era adolescente, meus avós colocavam muito medo em mim. Tinha por volta de 11, 12 anos, muito medo de cobra, né? Porque a gente vivia lá no interior da Bahia, então eles me colocavam muito medo de cobra e de vaca. E por eles me colocarem esse muito medo, eu desenvolvi meio que um trauma, né? Um medo assim gigante, surreal desses dois animais, cobra e vaca, né? Principalmente parida. E aí o que que acontecia? Quando eu estava indo para a escola, eu seguia aqueles carreirinhos, né, que a gente mesmo criava ali no meio do mato, no meio do pasto dos animais, justamente para quê? Para não pisar direto no mato, porque direto no mato poderia ter cobra, né? E eu morria de medo de cobra. Só que
existia uma forma de eu pisar no mato sem preocupar com cobra. É quando eu tinha vaca. Tinha vaca ali no caminho que eu passava, e aí o que que eu tinha que fazer? Rodear pelo mato, né? Pisando no mato, de fato, com medo da vaca, porque a vaca, na minha concepção, era pior do que a cobra, né? Então, para eu fugir do medo da cobra, eu tinha um medo maior, que era o medo da vaca, né? Então, assim, a mesma coisa você também tem que fazer aí. Se você está com medo de desenvolver um projeto, né, de faturar 5 dígitos, desenvolvendo projetos em BIM, o que que você tem que fazer? Você tem que ter um outro medo maior. Qual que é esse medo maior? O medo de, por exemplo, não dar conta de pagar o financiamento da casa e ser despejado. Não dar conta também de pagar o financiamento do carro e tomarem seu carro. O medo de não conseguir alimentar o filho, né? O medo de não conseguir. Enfim, vários outros medos que para você são maiores ainda, né, do que o medo de criar um projeto. Se você tem isso com você, logo isso aqui vai ser fichinha, né? Então, assim, poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aprender isso, senão eu vou ser despejado da minha casa. Aí, meu filho, as coisas acontecem. Ah, eu tenho que aprender isso, senão vão pegar meu carro e eu não vou conseguir nem ir para a faculdade, nem fazer isso e isso. As coisas acontecem, né? O medo, aquele pequeno medo que você tinha, será que vai ser a melhor solução? Eu já estou falando, não vai ser. E não se apegue à melhor solução. As chances são que a solução que você vai dar vai ser útil, né? Então, assim, é só você se apegar a isso. A solução não ser errada. E provavelmente, se você está utilizando aí softwares e está ali seguindo a norma, você não vai dar uma solução errada para o seu projeto. Só não pode ser errada. Agora, ser a melhor solução, não se apegue a isso, né? Porque com o conhecimento, com o desenvolvimento em si, você vai adquirindo o conhecimento necessário e verificando ali que tem essa solução que é a melhor, tem essa outra solução que é melhor, tá? Então não se apegue a isso, beleza? Arrume um outro medo que eu tenho certeza que esse outro medo vai fazer você mover. E quando você move, as coisas acontecem, beleza? Então, esse é o antídoto do medo. Arrumar um medo maior do que o medo que você tem, beleza? Show! Agora, William, como que eu faço? Agora a gente vai entrar no como de fato. Como que eu faço para fazer essa interoperabilidade Revit TQS funcionar? Né? Desenvolvendo meu projeto tranquilo, aproveitando todas as informações que são imputadas em um sistema e aproveitando no outro, e voltar também aquelas informações que foram trabalhadas em um para o outro, né? Por exemplo, eu coloquei no Revit viga e pilar e joguei para o TQS. Inclusive é esse fluxo que a gente faz aqui, tá? Coloca pilar e viga no Revit, joga para o TQS. Lá no TQS insere as lajes, faz todas as verificações, detalhamento, faz toda a inserção da armadura. Depois você volta com esse projeto de novo para o Revit para fazer o que? A compatibilização do projeto, né? Para verificar se não tem interferência da disciplina de estrutura com as outras disciplinas, tá? E aí já volta também com o quê? Com as armaduras. Deixa eu até mostrar para vocês aqui na minha tela, ó. Esse é o projeto do treinamento BIM Pro, tá? Que a gente ensina o passo a passo como desenvolver ele no treinamento, né? E o que que ele é? Ele é o projeto dessa casa aqui, ó, que vocês também já viram por aí, que é o projeto do treinamento, onde a gente mostra do zero como conceber, tá? Não é a partir de um projeto, não, é do zero mesmo. A gente pega um cliente fictício, né? Mas usando ali um fluxo real, tá? Então, show. Esse projeto arquitetônico, a gente gerou esse projeto estrutural. Mas como? Lançando viga, pilar e laje, né? Ou melhor, laje não, é só viga, pilar, tá? Laje, escada e fundação, elas vêm do TQS, tá? Os viga e pilar que são mais fáceis de colocar no Revit, a gente coloca aqui no Revit mesmo. E aí, quando você tem, né, o dimensionamento, você tem também o detalhamento das armaduras. E olha como que vem. Isso aqui foi tudo feito lá no TQS. A gente simplesmente exportou, né, através do vínculo da interoperabilidade Revit TQS,
e eles vieram para cá, ó. Todas as armaduras, quando você clica, dá para você saber qual é o diâmetro da barra. Essa aqui, por exemplo, é de 10, essa aqui é de 5. E como eu disse, né, a ferramenta está em constante evolução e nessa época que a gente exportou, ó, não tinha ainda, não estava vindo, ou melhor, estava vindo com uns bugs, né? Isso aqui, por exemplo, é um bug, ó, que não tem o fechamento correto das armaduras, dos estribos, tá vendo? Então, isso é um bug lá do programa que ainda está, né, em constante evolução, assim como os programas estão em constante evolução, né? Os programas estão aí no mercado, já tem gente usando eles, né? Mas eles não oferecem a melhor solução ainda, mas eles estão ali no mercado, né? A mesma coisa tem que ser você, né? Ah, não consigo oferecer a melhor solução porque eu sou uma pessoa inexperiente, mas você tem que entrar no mercado porque a experiência só adquire fazendo, né? Então, entre no mercado também, tá? O software não esperou aqui estar 100% para já estar sendo comercializado, a mesma coisa tem que ser você. Não espere estar 100% para já comercializar os seus serviços. Show! Então aqui, ó, então imagina o fluxo. A gente vai desenvolver pilares e vigas, né? Seguindo aqui a arquitetura, tá? A gente faz lá todo o processo, passo a passo, né? Para vocês entenderem onde tem que ter pilar, onde que tem que ter viga, sempre fazendo já de forma pré-dimensionada, né? O que que é esse pré-dimensionamento? Por exemplo, se eu tenho um vão de 4 metros, ali provavelmente vai ter uma viga de 40 centímetros. Um vão de 3 metros, viga de 30. Um vão de 2 metros, viga de 30 também, né? Porque tem um limite. Só que algumas situações vão valer mais a pena você utilizar a mesma viga, né, para não ficar mesclando. Ah, essa é de 20, essa é de 30, essa é de 40, essa é de 50, né? É melhor você arredondar tudo para cima, né? Por exemplo, tudo para 40, para já poder também ficar uma estrutura mais robusta, tá? Então, isso que eu ensino a fazer nesse pré-dimensionamento e a gente já leva pré-dimensionada para o TQS. No TQS, a gente só faz, né, a alocação ali de fato dos elementos que a verificação, né, se todos foram alocados, colocar a laje e tal, e roda, né, o processo de dimensionamento. Aí lá ele vai te dizer, ó, isso aqui passou, isso aqui não passou, de acordo com essa carga, isso aqui está faltando, está precisando mais disso, e aí você vai ajustando lá, né, colocando todos as ponderações que o próprio TQS vai te falando que precisa, né? Você vai alimentando. Depois de tudo verificado, aí é a hora de você também jogar para o Revit, né? E essa integração é feita através de plugin, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é o plugin. Então, quando você quer pegar do Revit e exportar para o TQS, você vai pegar isso aqui, ó, exportar RTQ, que aí ele pega tudo que está no Revit, gera um arquivo e você abre lá no TQS, tá? E se você quer fazer o processo inverso, né, basta clicar aqui em importar, ele pega tudo, o arquivo que foi gerado lá no TQS e importa aqui para o Revit, tá? Esse fluxo aqui funciona muito bem, tem um plugin, inclusive, para isso, então, assim, não precisa nem você ser muito expert para poder fazer essa interoperabilidade funcionar, mas você tem que fazer através do plugin, tá? E eu vejo que muitos profissionais ainda fazem. Pega o CAD, ah, não, exporta aí o DWG para mim, porque eu preciso do DWG para fazer o estrutural, né? E isso aí é desenvolver um projeto em CAD. Mesmo que seja utilizando um software BIM, se você usa o CAD como referência, você está desenvolvendo um projeto em CAD. Tá? E isso, qual que é o empecilho maior disso? É justamente a bendita da coordenada, que quando você coloca todos os projetos junto, ou seja, de forma federada, né, que a gente fala, nenhum cai num lugar correto, né? Porque cada um usou uma origem diferente, aí quando coloca, cada um vai para o lugar e você não consegue fazer a compatibilização. E sem isso, não tem modelo BIM, né? Então, essa é uma das principais vantagens de você utilizar essa interoperabilidade no Revit TQS, porque aqui ele já pega a informação da posição, né? Então, quando você pega daqui e leva lá para o TQS, lá já vai com a informação de onde está o projeto. Quando você desenvolve tudo lá no projeto e volta para o Revit, eles já caem na posição certinha, tá? Então, não tem
essa diferença aí de coordenada, porque você está trabalhando através da interoperabilidade. Então, todas as informações, elas tanto passam para lá quanto voltam para cá, tá? Então, é isso que você precisa saber. E qual que é o passo a passo? Primeiro, né, para você que não sabe de nada, que está entrando nesse mundo agora, ó, primeira coisa é fazer o download do TQS Avaliação Gratuita, TQS AG, tá? Depois, fazer o download do plugin Revit TQS, do plugin TQS Revit, né? Aí depois você faz aquele tutorial proposto, né, pelo próprio TQS, ele mostra lá tudo que você tem que fazer para você já ir ambientando com a ferramenta deles e entendendo como que funciona todo o fluxo, tá? O quarto é exportar o TQR, né? Você desenvolveu o projeto no Revit, você exporta aquele projeto só com VIG e pilar, tá? Exporta lá para o TQS. Lá no TQS você faz, né, a inserção das lajes e todos os outros elementos, sapatas, escada e tudo mais. Volta para o Revit de novo. é, Inclusive, eu esqueci de processar a estrutura, né? Aí sim, você importa no Revit de novo, faz toda a compatibilização, porque lembrando, o projeto estrutural não está sozinho, ele é apenas um dos elementos que faz a montagem geral de uma edificação, tá? Então, precisa dessa compatibilização. Depois de compatibilizado tudo certinho, né? Onde for preciso fazer furo, vai precisar também otimizar as armaduras, né? Para não ficar aquele tanto de armaduras cortada com um pedacinho, aí você vai e faz toda essa otimização. Fez a otimização, aí faltou apenas um nono passo aqui, que é a documentação. Documentação, que é basicamente você pegar tudo aquilo, né, de armadura, todos aqueles desenhos criados, colocar numa prancha e exportar o PDF, tá? Já com o projeto final. Então, com apenas 9 passos, você já sai do zero, sem saber nada, e já fazer. Se você já sabe, né, muita coisa, o que você vai precisar fazer é do quarto passo ao nono, tá? Ou seja, em 6 passos você já vai conseguir aí desenvolver o seu projeto estrutural. E tem uma dica que eu vou deixar, que são para aqueles usuários que já são avançados no TQS, né, que já fazem projetos de grande porte. Qual que é essa dica, William? Para você, quando você fazer essa interoperabilidade Revit TQS, você vai ver que ele vai levar todas as informações, vai, mas nem todas são importantes para você. Por exemplo, janela, né? A janela, o elemento janela. É importante que você saiba onde está a abertura. O elemento janela, não. O elemento porta, não. O elemento X, não. Então, tem vários elementos que são desnecessários que você pode simplesmente excluir, né? Ou seja, exportar o IFC sem eles para que eles não pesem no seu projeto lá, tá? Porque às vezes é inviável você, dependendo do tamanho do projeto, você fazer essa integração através do Revit TQS. Por quê? Porque lá precisa abrir um projeto muito grande, processar um projeto muito grande e isso inviabiliza lá o desenvolvimento no TQS. Então, qual que é a dica? Você vem aqui no Revit, vem aqui ó, em arquivo, exportar IFC. Né? Aqui você faz modificar configurações, conteúdo adicional e coloca aqui ó, só elementos visíveis na vista. Tá? Beleza, mas antes disso é importante também que você deixe apenas os elementos que você quer que seja exportado visível na vista. E como você faz isso? Você dá um VG. Aí vai ter aqui tudo, você vai marcar todos e desmarcar, tá? Quando você fazer isso, se eu clicar em aplicar aqui, ó, já não vai ter nada exibindo. Por quê? Porque realmente eu ocultei tudo. Mas aí você deixa habilitado apenas as vigas, os pilares, as lajes, só aqueles elementos que são importantes para você levar em consideração. As paredes, né? Porque as cargas delas também vão incidir, telhado, sabe? Só esses elementos realmente importantes lá para o seu projeto, tá? E aí sim você vai e exporta apenas o que está sendo visível na vista, né? O IFC, e aí lá no TQS a mesma coisa. Ao invés de você abrir via plugin, né, via RVT do plugin, você vai abrir via IFC, tá? E vai partir
do mesmo pressuposto, como o IFC, né, ele já vai ter também sido posicionado corretamente aqui, quando você levar para lá, a posição vai ser a mesma, tá? Então, quando você exportar o projeto de lá e colocar aqui, ele também vai estar na mesma coordenada, beleza? Então é isso, esse é o processo, simples assim, tá? E eu gostaria de aproveitar aqui esses minutinhos para poder te fazer um convite. Nós estamos criando o Jornada do Especialista BIM, um evento focado em trazer esse conhecimento para você dessa área de várias formas distintas, né? Para você saber ali o que você tem que fazer primeiro, o que você tem que fazer segundo, para realmente se tornar um especialista BIM, tá? A jornada do especialista BIM vai acontecer, né? Atualmente, agora vai ser em março, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas se você, né, está vendo depois, provavelmente aqui embaixo vai ter um link onde você vai poder se inscrever no evento mais recente, né? No próximo evento, tá bom? Então a gente vai deixar esse link aqui e eu gostaria muito de te ver lá participando dessa jornada, que eu tenho certeza que será assim 10, 20 vezes melhor, né, do que qualquer outro conteúdo que a gente consegue trazer aqui pelo YouTube, porque realmente é um evento completo que foi pensado milimetricamente para trazer transformação para a sua vida, tá bom? Então é isso, um abraço, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui e até amanhã com mais uma live, tá? Lembrando que amanhã a gente vai ter a parte de MAP. Então, se você se interessa por esse conteúdo, não perca a aula de amanhã.